programa Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG. Apresentação, professor Enio Spaniel e professora Samantha Buglioni. Atenção para as manchetes do programa de hoje. Projeto Jogos Limpos dentro e fora dos estádios é uma temática extremamente importante para a nossa realidade. Alunos da ESAG participam do programa de hoje. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando o nosso programa Nas Entrelinhas desta quarta-feira, 10h30. Hoje o programa está a cargo da Gabriela Monteiro e de Guilherme de Oliveira. São dois estudantes do curso de Administração Pública da ESAG UDESC, cuja coordenação das atividades está com a professora Paula Schomer. Então eu passo a palavra para a Gabriela e para o Guilherme para eles conduzirem o programa. Bom dia a todos os ouvintes. O projeto Jogos Limpos dentro e fora dos estádios é uma iniciativa do Instituto Ethos, com apoio da Siemens Integrity Initiative, no intuito de aumentar os níveis de transparência, integridade e controle social sobre os investimentos feitos no país em obras de infraestrutura para a Copa de 2014 e para os Jogos Olímpicos de 2016. Esse projeto fornece ferramentas para a efetivação da participação popular por meio do portal jogoslimpos.org.br, em especial na seção Como Participar. Exige compromisso do Estado nas aplicações dos recursos e promove eventos para instruir e conscientizar o cidadão em instituições privadas e públicas. A essência do projeto Jogos Limpos dentro e fora dos estádios é de cooperação entre o governo, empresas e sociedade. Bom dia, ouvintes. Aqui com a palavra agora o acadêmico Guilherme. Eu queria só contribuir com algumas notícias recentes que têm relação com o nosso tema, que é o projeto Jogos Limpos dentro e fora dos estádios. A primeira foi retirada do site Estado de Minas. É uma notícia, claro, de Minas Gerais, e que diz que as intervenções programadas, é uma notícia do dia 14/6, as intervenções programadas para serem entregues antes da Copa das Confederações sofreram atrasos, e a previsão é que estejam prontas somente no ano que vem. Então, daí a importância do tema e a importância do projeto Jogos Limpos para garantir essa não só transparência, como o cumprimento dos prazos, né? Algumas obras foram adiadas, dentre elas o BRT, que é o Sistema de Transporte Urbano, assim como a Central de Controle de Trânsito, que são 100 câmeras de vídeo monitoramento a serem instaladas na cidade de Belo Horizonte, placas de sinalização turística, dentre outras obras. Outra notícia importante que pode contribuir também para a discussão é uma notícia que foi retirada do próprio portal Jogos Limpos, que traz a transparência nos estados da Copa de 2014 é melhor do que na cidade sede, aponta indicadores de transparência. Dos 11 estados analisados, 2 foram classificados com nível muito baixo e 4 ficaram com nível baixo de transparência, de acordo com o apurado pela ferramenta desenvolvida pelo Instituto Ethos, que é o idealizador do projeto Jogos Limpos. Então, esses indicadores, eles tomam por base 4 grandes questionamentos. O primeiro, existem canais de informação pelos quais a população pode ter acesso aos dados sobre os investimentos necessários para realizar a Copa do Mundo 2014? O segundo, esses canais funcionam bem? O terceiro, eles fornecem as informações necessárias para o controle social dos investimentos? E o quarto é se a participação social é permitida. Com base nas respostas dos indicadores, é calculado o índice de transparência. A elaboração desses indicadores foi um processo que contou com a participação, por meio de consultas públicas, de dezenas de entidades especialistas, sobretudo as parceiras do Instituto Ethos no projeto Jogos Limpos dentro e fora dos estádios. Agora teremos a participação de Angélica Rocha, coordenadora nacional do projeto Jogos Limpos, que por telefone participará do programa Nas Entrelinhas. Angélica, muito bom dia, obrigado pela participação. Vamos começar já com a primeira pergunta. Como surgiu o projeto Jogos Limpos dentro e fora dos estádios?
Olá, bom dia a todos e a todas. Então, Jogos Limpos, ele iniciou em 2010 e o objetivo dele é trabalhar com um legado dos Jogos, mas na perspectiva do legado simbólico, né? O que é que vai ficar da Copa para além da questão da infraestrutura e de que maneira esse grande evento pode promover uma oportunidade para debater questões importantes, né, de interesse público, como a questão da transparência e da participação social. Certo. E quais as linhas de ação do projeto e que resultados já foram alcançados? Olha, o projeto ele tem trabalhado numa perspectiva de ações coletivas, envolvendo academia, trabalhadores, setor privado, órgãos de controle, sociedade civil e principalmente com a questão da mobilização, com indicadores de transparência, com pactos municipais com gestores públicos, acordos setoriais com o setor privado e até o momento a gente pode dizer que o que a gente vem realmente alcançando de resultado é uma mobilização local nas cidades, envolver a sociedade nessa discussão pública sobre a Copa do Mundo e sobre os investimentos e principalmente desenvolver parâmetros por meio de indicadores, por meio de uma avaliação, para a gente saber como está a transparência e a participação social relacionada à Copa do Mundo, como estão sendo feitos os investimentos e que a sociedade possa monitorar esses gastos públicos. Perfeito. Nós sabemos que uma idealização de um projeto como esse não é algo simples. Então, quais foram as principais ou quais vêm sendo as principais dificuldades que o projeto enfrenta no seu desenvolvimento? Olha, existe um desafio cotidiano, que é de mobilização dos atores importantes, também mobilizar, conseguir acessar, né, os atores públicos que podem responder pelas questões mais significativas da Copa. E algo que também é bastante difícil é a complexidade do projeto da Copa, que envolve aí os 3 entes federados, né? Você tem municípios, estados e o governo federal, com a complexidade de uma agenda de investimentos e uma complexidade de projetos muito grande. É uma experiência nova até para o Estado brasileiro articular essa concertação, aí, essa articulação entre todos os níveis de governo. Então isso é uma grande dificuldade, que é você entender quem é responsável pelo quê e saber que numa mesma cidade você tem investimentos desses 3 níveis, não é? Certo. E pensando mais, voltando lá na idealização do projeto, considerando as irregularidades que foram flagradas durante a organização do Pan-Americano do Rio de Janeiro, que influência essa experiência teve sobre o projeto? Isso foi uma grande motivação para a idealização do projeto, porque a gente viu que a previsão inicial de gastos com o Pan-Americano não se cumpriu, né? Houve um aumento exorbitante assim, no valor das obras. Afinal, o Pan-Americano custou, creio que 1000% a mais, 10 vezes mais, né, do que o que havia sido previsto. Então, foi um motivador de... Talvez é importante que a sociedade civil se mobilize desde o início para evitar que esse custo seja levado a essa proporção. Então, aquela foi uma experiência que realmente serviu de motivação para o projeto. Perfeito. Angélica, considerando que são 12 cidades-sede, é isso? Isso. São 12, né? Esse processo de controle e acompanhamento dos resultados varia de uma cidade para outra? Varia bastante. No caso, você tem alguns locais em que já existem mecanismos de acompanhamento, como portais de transparência, canais de acesso à informação um pouco mais desenvolvidos. Se a gente fala da Lei de Acesso à Informação, né, que entrou em vigência há um ano, você percebe diferentes níveis de implementação da lei nos estados e nos municípios. Se a gente considera o cenário dos municípios, a última avaliação que nós fizemos das 12 cidades-sedes, incluindo o Distrito Federal, 10 estavam com um nível muito baixo de transparência e 2 num patamar mediano, que seriam Porto Alegre e Belo Horizonte. No caso dos estados, a gente tem um resultado um pouco mais distribuído, 2 estados com nível muito baixo, Amazonas e Rio Grande do Norte, um outro grupo com um desempenho baixo, mediano, e 2 que se destacaram mais, que foi Ceará e Pernambuco nessa ordem.
Então, mas mesmo assim a gente tem o nível mais alto de transparência que a gente encontrou foi no Ceará, numa escala de 0 a 100, a gente diria que com uma média de 65% nesse índice de transparência que nós desenvolvemos. Perfeito, Angélica. Pensando a respeito das cidades que não fazem parte da organização dos dois eventos, né? Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos, como Florianópolis, por exemplo, daqui onde falamos, de que forma pode a sociedade melhor fiscalizar e contribuir para o sucesso do projeto, a população dessas cidades que ficam a par da organização? Olha, a Copa do Mundo ela tem 12 cidades sedes, mas ela é um projeto nacional. Então, você tem recursos federais sendo investidos e isso impacta a população do país como um todo, porque são recursos do orçamento federal que foram destinados à organização desse evento. Então, você tem portais de transparência, canais de transparência federais, como o do Senado, da Controladoria Geral da União, em que é possível a população monitorar e questionar as prioridades que estão sendo dadas, até mesmo porque impacta a vida de muitas pessoas. Está sendo investido em portos, em aeroportos, em questão de telecomunicações. Então, a população do país como um todo, de certa maneira, vai ser impactada pela realização da Copa do Mundo. Uma pergunta já mais relacionada ao legado do programa para o futuro do país, né? Indo além dessa expectativa de melhoria de infraestrutura e ainda que não seja atingida a plena eficácia dos meios de controle social, qual o legado que o projeto Jogos Limpos deixa ao país em termos de transparência e prestação de contas? Olha, a gente vem trabalhando muito fortemente com a sociedade civil e com o poder público para que a gente possa ter parâmetros de referência, tanto para quem está do lado do controle social, como do lado da gestão pública, executando e implementando as políticas. Então, o principal legado é que a gente possa ter, a gente espera que principalmente no caso dos indicadores, nós tenhamos parâmetros claros de como mensurar a questão da transparência e da participação social. A Copa está sendo um grande motivador, porque é um projeto que tem muita visibilidade perante a população, e a gente pode usar essa questão como um pano de fundo para discutir transparência e acesso à informação pública, mas que uma vez concluído esse processo de realização dos mega-eventos, isso possa ficar como um legado consolidado, que é a população poder ter acesso aos investimentos feitos pelo poder público em políticas públicas, em obras públicas, e possa incidir no processo de decisão sobre esses gastos públicos, que a gente possa ter algo que a gente vem discutindo bastante, parâmetros mais definidos, por exemplo, para a realização de audiências públicas. Isso é algo que a gente percebeu como bastante deficitário nesse processo de preparação para a Copa do Mundo. Deveriam ter acontecido bem mais audiências públicas do que o que a gente conseguiu constatar na prática. Então, que a gente possa realmente, a partir dessa experiência do acúmulo que está se construindo, modificar certos procedimentos de transparência e de controle sobre os gastos públicos. Certo. Pensando mais sobre as notícias que têm saído, né, e os protestos que têm ocorrido nos últimos dias em todo o país, não dá para negar que esses protestos estão sim ligados a essa ideia de controle, de transparência, de cobrança da população por uma administração pública mais transparente, mais eficiente, né? A senhora acha que isso já demonstra uma transformação de atitude da população nesse sentido? Olha, eu acho que você pode dizer que já há uma cobrança por essa questão da participação e do acesso às informações sobre a Copa há bastante tempo. Acredito que essa é uma atitude que estava presente em parcelas significativas da sociedade que estavam cobrando e demandando esses canais de diálogo. Entretanto, com a realização desse evento teste, que é a Copa das Confederações, eu posso levantar uma possibilidade que é a frustração ou a expectativa frustrada de não ter tido os canais de participação e de acesso à informação tão bem estruturados quanto se esperava, gerou um motivador para parte das pessoas que estão aí protestando. Então, acho que
já havia essa consciência por parte de muitos grupos, houve a possibilidade de influenciar outros que estão também se sentindo incomodados com a situação e saíram às ruas, mas essa demanda por participação e por transparência, ela já vem acontecendo desde o início, desde que o Brasil foi, digamos assim, confirmado como sede da Copa de 2014. Não é algo recente. O que é recente nesse mês, específico nesses últimos dias, é a visibilidade que isso ganhou, até internacional, por conta da realização dos Jogos. Tá certo, Angélica. Muito obrigado novamente pela participação. Obrigado pelas contribuições, pela participação na entrevista. E tem um ótimo desenvolvimento desse projeto, que isso sirva como construção para construção dessa cultura de controle, né? De controle e transparência da nossa sociedade. Muito obrigado. Eu é que agradeço pela oportunidade, por esse espaço para a gente falar um pouco desse trabalho, e parabenizo a iniciativa de vocês de trazer esse tipo de tema para discussão. Muito obrigada. E assim nós encerramos o nosso programa de hoje, Nas Entrelinhas, hoje com a participação da Gabriela Monteiro e do Guilherme de Oliveira. Também com a entrevista realizada com a Angélica Rocha, que é a coordenadora nacional do projeto Jogos Limpos. O nosso programa Nas Entrelinhas volta semana que vem, nesse mesmo horário. Bom dia. Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina.